A gente continua falando sobre esse assunto com a secretária executiva da Mulher e da Diversidade Humana, Gilberta Soares. Boa tarde, secretária. Prazer tê-la aqui. Boa tarde. Secretária, de que forma esse centro aí, ou quem trabalha nele, a abertura dele, pode contribuir para que a homofobia seja combatida? Alda, primeiro é uma política pública, né? Então isso é muito importante a gente ter o Estado comprometido com o enfrentamento à intolerância, ao preconceito contra pessoas que têm orientação sexual diferente da heterossexual e outras identidades de gênero. E o centro vai ofertar atendimento psicológico, social e jurídico àquelas pessoas que sofrerem preconceito, violência, intolerância e se sentirem, né, ofendidas de alguma forma. Então, podem procurar o centro para atendimento e orientações também. Ô secretária, falar de Secretaria da Mulher, enfim, de algumas minorias, sempre foi muito bom nos últimos anos, mas as estruturas dentro do governo, elas nunca vieram com o discurso, né? O discurso é muito mais forte do que a estrutura criada. Como é que está essa situação dentro do governo, Ricardo Coutinho? Tem estrutura, está se pensando nisso, enfim, às vezes fica só nas grandes cidades também. Como é que está o seu trabalho? É muito boa essa pergunta, porque de fato tem uma estrutura que é uma secretaria, mas antes de tudo trabalhamos na perspectiva da construção da intersetorialidade. Ou seja, esse não é um trabalho só da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. A Secretaria do Desenvolvimento Humano, através da Secretaria Cida Ramos, estão altamente empenhadas para criar essa rede intersetorial. Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Educação, ou seja, a intersetorialidade, enfrentando o problema da homofobia, enfrentando os direitos de mulheres, os direitos da população negra. Na questão da mulher, por exemplo, outro dia estava conversando com o promotor o William Buchot, e ele disse que foi obrigado a propor uma ação para se criar estruturas de atendimento às mulheres vítimas de violência, que ainda em João Pessoa não tinha. Como é que está concretamente essa situação? Essa é uma questão bem importante, que é exatamente a criação da casa-abrigo. Existe uma lei de 1991 que regulamenta a criação de casa-abrigo, que é a política de abrigamento para mulheres vítimas de violência. Até hoje, o Estado da Paraíba não contou com essa casa enquanto uma política pública. Ela existiu ainda como uma ação do Centro da Mulher 8 de Março, junto com o Movimento de Mulheres. Agora nós estamos trabalhando para dentro dos próximos 30, 60 dias, estar implantando uma casa-abrigo. E por isso que a Justiça, o Ministério Público acionaram o Estado no sentido que ele cumprisse o seu papel que estava devendo, havia uma dívida à disposição do Estado, por exemplo, a senhora fala de uma casa-abrigo, certamente é de João Pessoa. Mas tem Campina também, estava dizendo, né? Como é que... Em João Pessoa vai ter uma casa-abrigo para abrigamento, que é no caso daquelas mulheres que estiverem correndo risco, né, de morte, em situações extremas, elas podem recorrer ao abrigamento. Em Campina Grande vai ser instalado um centro de referência para atendimento às mulheres vítimas de violência, que estava funcionando em João Pessoa, mas vai ser transferido para Campina Grande, porque João Pessoa já tem um centro de atendimento municipal que agora, através de convênio com o governo do Estado, vai atender toda a região metropolitana. Secretária, se fala que no centro aqui em João Pessoa, esse que foi inaugurado pelo governador Ricardo Coutinho, vai ter a parte psicológica, né, evidentemente, trabalhando com as pessoas de diversidade. Muito bem, como é que hoje vocês, profissionais da área, estão encarando essa luta entre igreja, com definição na base bíblica, e a decisão do Supremo com relação a essa diversidade, ou com relação à união aí homoafetiva? Pois é, Alda, é importante pensar que nós temos algumas regulamentações que avançaram no país, resultado inclusive de processos de conferência, de planos nacionais que prevê os direitos da população LGBT, que é uma construção do processo democrático no nosso país, mas isso implica mudança de mentalidade. A gente não muda preconceito, a gente não muda intolerância, é só com leis e com decretos. É preciso que toda a sociedade se envolva, né? E a questão religiosa, ela vai aparecer aí sim, porque existe toda uma moral religiosa, muitas vezes conservadora, que ainda tem dificuldade de lidar com essa diferença. Todavia, existem muitas pessoas que professam fé, que estão convivendo em seus espaços de espiritualidade e religiosidade e respeitam o direito a essa diferença. Então, nós vemos aí agora recentemente o Supremo Tribunal Federal com essa decisão unânime, que muito veio a colaborar, tanto para criar marco legal no nosso país, como ajudar a mudar a mentalidade. A gente vê o mundo inteiro tem discutido isso, o mundo inteiro, a Argentina já regulamentou a união civil entre pessoas do mesmo sexo e o Brasil ainda está nesse debate. Então, o Supremo vem alavancar esse debate, inclusive forçando o Legislativo
a promover o debate e a avançar nessa discussão. Secretária, eu queria eu queria estar entendendo quais são os programas, você falou de um ou dois aqui, mas quais são os programas que sua secretaria tem, a perspectiva de trabalho, de consolidação dessa sua secretaria aqui no Estado, no âmbito estadual. Exatamente, essa questão da interiorização. Né? Nós pretendemos e estamos trabalhando com afinco no sentido de interiorizar. E uma vez que em João Pessoa, o município de João Pessoa, a prefeitura de João Pessoa avançou em várias políticas em relação à violência contra a mulher, por exemplo, em relação às questões de gênero. Então, nós precisamos interiorizar. E, para isso, mais uma vez, essa necessidade da intersetorialidade com outros órgãos do Estado e também com os municípios. Então, estamos dialogando, conversando com os municípios, com os prefeitos, no sentido, inclusive, de criar mecanismos de política para as mulheres nos seus municípios, coordenadorias, né, secretarias, para que possamos ter uma equipe estadual que possa estar implantando essas políticas. Tem orçamento? Qual o orçamento da sua secretaria? Nós temos um orçamento, né? Parece que eu toquei aqui no dedo. No dedo do orçamento realmente é muito importante. Nós, de fato, é uma secretaria nova, né? Nós temos um orçamento que chega a cerca de R$ 1 milhão, 900 mil, e nós estamos trabalhando para esse orçamento direto. Mas nós temos recursos também em outras secretarias, como, por exemplo, agora o Centro LGBT, o Centro de Referência, ele é implantado em parceria com a Presidência da República e com o Desenvolvimento Humano. Então, nós funcionamos na Casa dos Conselhos, que é um prédio do Desenvolvimento Humano, que já tem toda uma estrutura, e temos recursos do governo federal para implantar a política e ainda com apoio de outras secretarias, Casa Civil, SECOM, etc. Então, a gente tem um recurso definido, mas nós temos captação de recursos em projetos do governo federal e recursos em outras secretarias para estar junto promovendo a política de equidade de gênero, a política de enfrentamento à homofobia e cidadania LGBT e a política de equidade racial. Obrigado pela entrevista, secretária. Tá, eu que agradeço o espaço. Muito bem, o Tomar Notícias termina aqui. Você fica agora com o programa Feminíssima. Outras notícias locais, às 7 da noite, no Plantão da Cidade. Obrigado por sua audiência. Boa tarde, até amanhã.